Oi pessoal, agora são 3h15 da tarde e eu decidi começar a gravar esse vlog de leitura porque eu tô sentindo que eu tô entrando num limbo criativo muito grande e não tô sabendo lidar com ele. Então, já que isso tá acontecendo, então por que não tentar fazer alguma coisa diferente? E é isso, então vamos começar. Então, gente, eu tô lendo aí Arthur and Teddy Are Coming Out, que é um livro que fala aí da relação entre um avô e o neto, né? A gente tem a história que o Arthur, né, que é o avô, ele resolve sair do armário depois de muito tempo. Então ele sai do armário, né, primeiro ali pra sua família, e a sua filha, Elizabeth, ela não aceita que o pai é gay, né? O irmão dela, ele aceita até mais rápido, mas a Elizabeth, ela não aceita, ela não quer saber que o pai seja gay, como assim? Enfim, tudo que a gente viveu até hoje é uma mentira. Tudo aquilo que a gente construiu é uma mentira. A pessoa que eu acreditava ser é uma mentira. E aí acaba que fica meio que tenso isso, né? Esse relacionamento entre os dois, ele acaba ficando um pouco tenso. E aí a Elizabeth, ela meio que se afasta do pai dela. E aí o Teddy, ela conta, né, pro Teddy que o avô dele se assumiu gay. E ele fica em êxtase, porque ele é gay também, né? E ele não é assumido. Então, ele vai atrás ali do vô dele, mesmo que a mãe dele proíba ele de ir atrás do vô dele. Então, ele vai atrás do vô dele, eles começam a conversar, eles começam a trocar ideias sobre a questão da sexualidade, mas não também isso, a questão de viver a vida ao máximo possível com o que você tem, com as suas oportunidades, viveu hoje, né? Porque a gente tem o Arthur, que ele passou a vida inteira dele, ele tem quase 80 anos, escondendo quem ele é de verdade. Para um determinado momento, quando ele tá prestes a completar 80 anos, ele fala, não, eu preciso viver a minha vida como quem eu sou de verdade. E aí, ele vive a vida dele como ele é de verdade, a partir desse momento. E aí o Teddy começa a se questionar, será que eu também não devo falar que eu também sou gay? E enquanto isso acontece, a gente tem ali o relacionamento do Teddy, que tá começando a se encaminhar com o Ben, que é o seu colega de estágio, né? Porque ele tá estagiando ali num jornal. E o Ben, ele gosta do Teddy e ele tá fazendo o quê? Olha, eu já sou assumida por minha família. E eu entendo que você tem o seu caminho de vida, mas eu não gostaria de estar com alguém que não assume quem é de verdade para as pessoas que ama. E o Teddy, ele não quer se assumir para a mãe dele, porque ele tem medo de que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o avô. A mãe sendo totalmente homofóbica. E aí é que tá nessa situação, que é onde eu parei nesse momento de ler o livro. O que vai acontecer? Pra onde é que vai se encaminhar essa história? A gente tem aí o Teddy, que agora ele quer meio que sair do armário por causa do Ben, que é o seu namorado, que ele não fala que é namorado, mas é a pessoa que ele tá saindo. A gente tem o Teddy, que ele tem a plena certeza que a Elizabeth, que é a filha dele, ela vai voltar atrás e eles vão ter um relacionamento ali saudável como família de novo. Ao mesmo tempo, a gente tem a Madeleine, que é a ex-esposa do Arthur, que tá começando a viver a vida dela também, apenas pulmões agora. A gente tem o Oliver, que é o novo melhor amigo gay também do Arthur, né? E o Arthur, ele tá naquela, o que eu posso ainda viver na minha vida? O que ainda tem esperando pra mim? Porque eu não tô afim de um romance, mas será que eu tô? Eu não tô afim de sair dessa casa que eu tô vivendo com a Madeleine, mas será que eu não tô? E aí, esse conflito de gerações, ele se encontra. E a partir daí, é que esse livro todo tem esse clímax, esse caos. Eu tô adorando ler esse livro. A gente sempre fala assim das questões, né? Os pais não aceitam os filhos e tal. E aí, nesse caso, a gente tem a filha que não aceita nem o pai e nem o filho. E nesse contexto, a gente precisa também entender, eu acho, o que tá sendo passado, o que tá acontecendo. É uma história que ela foi vendida
como um Heartstopper adulto. E ele tem, assim, um pouco a ver com a questão da história do Heartstopper. A gente tem a historinha ali dos jovenzinhos se relacionando, né? Apesar de já serem adultos. Então a gente tá falando de mercado de trabalho. Não acho que tenha a mesma pegada. Então, se for esse o caso, não é a mesma coisa. Não tem a mesma pegada. É uma pegada um pouco mais adulta. A questão dos bullies, ela não é tão forte, pelo menos até agora, né? Eu já li... Bom, já tô quase no final do livro. 291 páginas de 393. Então, não tive muito essa parte assim de bullies nem nada, mas a gente tem muito o Teddy, ele não querendo sair do armário, né? Então, assim, ele passa mais da metade do livro dentro do armário, e aí quando ele sai do armário, ele não quer assumir o menino que ele tá namorando. Então, fica essa situação, assim, mas por que isso não tá... Por que ele não quer fazer isso? O que isso tá trazendo pra ele, né? Enfim, em nenhum momento isso é falado muito, assim. A gente sabe que ele tem as questões dele, meio que pega isso, né? Então, tá vendo? Eu não quero fazer isso porque minha mãe reagiu assim como eu vou. Então ela também vai reagir assim comigo. A gente tem a questão do melhor amigo dele, que aparentemente gosta do Teddy. Então, eles estão ali nessa situação que ele não sabe como lidar com essa amizade. Ele não sabe se ele sente alguma coisa pelo melhor amigo. Ele não sabe quais os passos que ele quer dar à frente com o Ben. Que o Ben é um amorzinho, gente. De verdade. E aí esse livro tá me deixando muito bravo, porque eu torço muito pelo Ben. Eu gosto muito do Ben. Então a gente tem falas que ele disse assim, que... me desculpa se quando eu me assumi gay, eu fui expulso de casa pelo meu pai. Eu não pude mais falar com a minha mãe. Eu tive que lutar por um emprego que vai me fazer pagar um apartamento minúsculo na cidade. Quando você teve um momento ruim, a sua família tentou te dar um emprego num lugar super gigante, você nunca teve nenhum problema com dinheiro, você nunca teve problema com a sua vida. A única coisa que acontece na sua vida nesse momento é que sua mãe não te aceita e você tá bravo com isso porque você ficava em dúvida se você queria ou não falar. E você tinha o sobrenome da sua mãe, e aí você fala, acho que eu vou me aproveitar dos privilégios agora e não vou me aproveitar deles agora. Então, não é um enemies to lover, também não é um friends to lover, mas é esses dois ao mesmo tempo. E agora a gente tá na situação que o Arthur, ele tá querendo fazer um evento pra caridade, pra ele arranjar dinheiro pra caridades LGBT por causa de uma situação bem intensa que aconteceu no livro. E a gente tá nesse momento que tá se encaminhando pro clímax do livro, que é o que vai acontecer dentro dessa situação toda. Eu não sei o que vai acontecer. De verdade, eu tô sem nenhuma pista do que vai ser a partir daí. Principalmente na questão do Teddy e do Ben. Eu acho... Não sei. Meu achismo é meio a meio. Eu acho que ele pode ficar com o melhor amigo, ou ele pode ficar com o Ben, ou ele pode ficar nenhum dos dois. Então, 33% para cada uma das possibilidades. E vamos ver o que vai ser. Então eu acabei de terminar Arthur and Teddy Are Coming Out. E pra mim, eu acabei gostando do livro depois, assim, o final dele, eu achei que porque eu tava muito, sei lá, eu tava achando que o rumo que o livro tava levando não era um rumo que eu tava gostando, principalmente da questão do relacionamento do Teddy com o Ben. Mas aí o livro, ele deu um jeito de mudar essa situação toda, que aí quando terminou eu fiquei, ai sim, hein, nossa, que legal. É um livro que ele tem ali um pouco dessa situação. Eu entendi porque que o pessoal fala, um Heartstopper mais adulto, depois que eu terminei o livro inteiro. E aí eu vi que realmente isso faz sentido, essa ideia de, enfim, desse relacionamento aí dessas pessoas mais adultas, delas terem problemas de adulto, elas terem interações de adulto, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente precisa agir como adolescentes desde sempre, né? Principalmente questões que têm a ver com os nossos sentimentos. E na verdade não é bem assim. A gente às vezes precisa agir como adulto em situações que necessitam ser de adulto. E esse livro trouxe esse lado de uma forma que eu não imaginava, né? Eu achava que ele ia ser um livro que ele ia pra um canto assim mais do amor, mais do relacionamento. E ele teve isso. Eu achei isso bem legal. Mas às vezes esses relacionamentos, eles não são bem assim do jeito que a gente tá esperando que eles aconteçam. E eu gostei do jeito maduro que o livro lidou com essas situações, do jeito maduro que o livro mostrou o que estava acontecendo, como estava acontecendo e como seria melhor para
para todos esses relacionamentos serem desenvolvidos, inclusive na parte que tá falando sobre o Arthur também, né? Então o Arthur, ele acaba tendo um momento também de que ele começa a pensar em si nessa parte de relacionamento. Ele também quer viver algumas coisas, né? Então a gente tem aí um homem de 80 anos que se assumiu gay e pensa: será que eu não quero ter um relacionamento agora também? Eu pensei que esse não seria o foco do livro, um relacionamento do Arthur em si. A gente teria visto isso só com o Teddy, mas acabou acontecendo que o Arthur também, ele teve esse arco. Eu achei muito bem construído, muito bem desenhado. Fora o segredo do Arthur, o jeito que ele é revelado, né? Então foi muito anticlimax pra mim. Que tava acontecendo alguma coisa e aí veio essa situação e jogou assim a bomba. E eu gostei do final do livro, eu achei que isso não iria acontecer, o final do livro não aconteceria do jeito que ele aconteceu. E acabou acontecendo do jeito que eu queria que acontecesse. E então isso foi muito interessante. Bom, Arthur and Teddy Are Coming Out. Talvez é uma das leituras que ninguém me recomendou. E eu achei ela e eu adorei essa leitura. Foi um livro interessante de se ler, um livro grande até. Quase 400 páginas no leitor digital. Eu acho que ele tá aí numa da lista dos meus favoritos. E agora partir para poder procurar outros livros para poder ler. Mentira, eu já tenho alguns aí na minha lista de próximos e é o que eu vou fazer. Bom, gente, agora que eu terminei esse livro, eu estou lendo e me apaixonei pelo Que Eu Inventei de Você, do Alan Silva. É um livro que ele é guiado ali pelas músicas da Marília Mendonça. Então, todo o capítulo, né, ele começa com o título de uma música da Marília Mendonça. O personagem principal, ele é muito fã da Marília Mendonça, né? E aí, o que acontece nesse motim é que ele acaba sofrendo um acidente junto com o par romântico dele ali, né, até aquele momento. E aí, ele acaba sofrendo esse acidente de carro. E aí, eles vão até o hospital, enfim, acabam indo pro hospital porque foi um acidente de carro. E aí, quando chega lá, ele meio que começa a ter um crush pelo médico que atendeu ele. E parece que o crush é correspondido. Então eu não sei o que vai acontecer na história. Pela capa do livro eu acho que eu já tô entendendo o que vai acontecer nessa história. Mas vamos ver como é que vai chegar aí nessa resolução de problemas. Bom, e então por hoje é só. Depois eu volto mais nas minhas redes sociais e eu vou falar um pouco mais sobre as leituras que eu tô fazendo aí, né? Tem esse livro, Me Apaixonei pelo Que Eu Inventei de Você. Já estou começando a minha maratona de Natal, então esperar um pouquinho pra minha maratona de Natal começar depois desse livro. Tem outros livros aí pra poder serem lidos também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos. Tchau!